Rádio Manaim anunciando Evangelho Eterno, 6h28, 6h28. Muito bom dia a você, a paz do Senhor Jesus. Rádio Manaim, realizando a obra do Senhor Jesus. Muito bem, meus irmãos, estamos de volta pela Rádio Manaim, 6h29. Nós vamos abrindo oficialmente o nosso pós-madrugada desta segunda-feira, hoje, dia 10 de julho de 2023. Já recebemos a nossa porção diária, o nosso maná diário, culto de madrugada, que você ouviu e acompanhou aqui pela TV Manaim e também pelo YouTube. Lembrando a você que estamos no YouTube, isso, todos os dias, assim que terminarmos aqui o pós-madrugada, por volta de 7h30 da manhã, né? Minutos depois você pode acessar o YouTube e você terá a madrugada e o pós-madrugada lá no YouTube. Não esqueçam, por favor, não esqueçam de dar o like, aquele joinha, aquela mãozinha assim com o dedo pra cima, joinha. Isso, o positivo, como diz o pastor aqui, o Wallace Rosete, o joinha, tá bom? Dá o like para que você possa fazer com que o algoritmo do YouTube possa informar para outras pessoas que o conteúdo dali do pós-madrugada, da madrugada é importante. E esse algoritmo, ele vai informar essas pessoas que para que elas possam ver, né, o pós-madrugada. Você vai estar evangelizando de uma forma, né, ali interessante. Então você vai ajudar pessoas que não conhecem ainda o pós-madrugada a conhecerem, tá bom? E outro detalhe, se você não está inscrito, inscreva-se no nosso site, no YouTube, tá bom? Na nossa página do YouTube. Por favor, inscreva-se, é importante, porque quando você se inscreve, você é notificado pelo YouTube do conteúdo, tá bom? Você fica despreocupado. O nosso culto à noite, o pós-madrugada, madrugada, você já, o YouTube já vai te informar, você não precisa nem procurar. Então, por favor, avise aí na sua igreja, aos seus irmãos, olha, o YouTube, agora é o pós-madrugada, tá no YouTube, a madrugada também, tá bom, meus irmãos? O culto à noite, você pode acompanhar pelo YouTube. Deixa eu mandar um abraço aqui ao meu querido pastor Erli, lá de Florianópolis, pastor Erli Martins. Ele mandou uma mensagem aqui pra gente, falando assim, Kleber, estou orando pela tia Josenice, que é tia do pastor Aníbal. Ela está fazendo alguns exames, então o pastor Erli mandou aqui o recado. Isso, vamos orar sim pela tia Josenice. Não esqueça da tia Bernadette também, que é mãe do pastor Aníbal Neri, tá bom? Eu tenho aqui mais outros pedidos de oração. Orar pela irmã Vaninha, mãe do pastor Tanim. Ela vai passar por uma cirurgia hoje. Ela é lá de Morro Vermelho, em Mata Grande. Isso. Também, deixa eu ver aqui. Sim, orar pela irmã Renata, lá da Austrália. Ela está enfrentando um câncer agressivo, está fazendo alguns exames, inclusive ela está fazendo imunoterapia, vai fazer alguns exames de rins e ela precisa das nossas intercessões, meus irmãos. Lembre-se da irmã Renata lá da Austrália, tá bom? Vamos orar por ela. E também pela Júlia Fraga, nossa querida irmã, filha do pastor Júlio Fraga, também está enfrentando, lá de Porto Seguro, está enfrentando essa batalha aí contra o câncer, tá bom? Fazendo quimioterapia e precisa das nossas intercessões. No próximo domingo, dia 16, teremos o Evangelho Sem Fronteiras na Igreja Cristã Maranata de Central de Carangola, Minas Gerais, às 8h da manhã do domingo, do dia 16, próximo domingo, né? Os jovens estarão, mais de 100 jovens estarão fazendo uma busca, oração, e às 10h esses jovens estarão na Escola Bíblica Dominical, na Igreja Cristã Maranata, Central de Carangola, Minas Gerais, e vai ser uma benção. Você que mora em Carangola, convide o seu amigo, seu colega de trabalho que é jovem, convide seus parentes para que possam participar dessa bênção, tá bom? Desde às 8h da manhã, depois às 10h com a Escola Bíblica Dominical. Muito bem, meus irmãos, vamos dando início ao nosso pós-madrugada desta manhã. Vou pedir ao nosso irmão Sena para que coloque na tela, por favor, Sena, o texto sagrado trazido pelo pastor Aníbal Neri nesta manhã. Está em 2 Crônicas 6, 19 e 20. Obrigado, Sena. Isso. Você que está em casa pode acompanhar. 2 Crônicas 6, 19 e 20 diz assim: atende, pois, a oração do teu servo e a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor
e a oração que o teu servo faz perante ti. Verso 20. Que os teus olhos estejam dia e noite abertos sobre este lugar, de que disseste que ali porias o teu nome, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Este foi o texto trazido pelo pastor Aníbal Nery. E eu quero começar aqui, pastor Aníbal, falando sobre essa oração foi feita durante uma solenidade ali da consagração, da inauguração, consagração do templo. E Salomão, ao ver a glória de Deus, que a palavra aqui é kavod é o peso da glória de Deus, enchendo o templo, Salomão entendeu como um sinal de que Deus se agradou. Então, por isso, ele faz essa oração e ele diz: Senhor, atenta. E a palavra atenta aqui no hebraico é inclina, Senhor, vire o seu olhar para baixo. E tem um texto que é o Salmo 113 que diz que o nosso Deus se inclina para ver o céu e a terra. Olha como o nosso Deus é grandioso e poderoso. E Salomão fala exatamente isso: Senhor, inclina. Ele fala: inclina, atende, pois, inclina, pois, a oração do teu servo, a sua súplica, as orações que serão feitas aqui nesse lugar a partir de agora. Atenta, Senhor, para a oração do teu servo. E a palavra servo no hebraico aqui, pastor Aníbal, é adorador, levita, aquele que está aos pés do Senhor. Atenta, Senhor, ouve, inclina. É a nossa oração também nessa manhã, nesse culto de madrugada. Paz, Senhor, pastor Aníbal Nery. Paz, Senhor Kleber. Paz, Senhor, pastor Edson, pastor Wallace, pastor Favorete aqui que está conosco, e cada um dos irmãos que nos ouve mais uma vez, a paz do Senhor. Olha, Kleber, a palavra do Senhor, ela nos deixa maravilhados, como que se cumpre com detalhes toda a obra do Espírito Santo, toda a obra do Senhor. E quando nós olhamos a construção da arca, nós vemos ali como o Senhor detalhou tudo para Noé. Quando constrói o tabernáculo, também o Senhor detalhou tudo. Aqui também o Senhor usa Davi para detalhar todo o projeto. A palavra, assim, eu frisamos durante a palavra, mas lembrando aqui, a palavra vai dizendo assim que Davi deixou os riscos, e foi deixando os riscos. Planta, Detalhes. Isso. Os detalhes. Então, assim, a obra, ela é de detalhes. A obra, ela é de detalhes e ela tem um resultado diante dos olhos do Senhor. Então, ali Salomão tinha a segurança de que ele estava cumprindo o projeto da realização da obra. Amém. E, portanto, ele diz aqui algumas coisas interessantes, diz assim: e agora, Senhor, Deus de Israel, verifique-se a tua palavra que falaste ao teu servo, a Davi. O versículo 17, Sim. Um pouquinho antes do que nós lemos. Ele traz a lembrança, a aliança de Deus com Davi. Exatamente, ele está dizendo: verifique, Senhor, confirma aqui tudo que está feito, Então imagina que quando isso aqui acontece na vida do homem, quando isso se cumpre, pastor Edson, na vida do homem, é quando ele é batizado com o Espírito Santo e inaugura o templo. Aqui era uma festa de inauguração do templo. Tem alegria maior. Às vezes o irmão participou de uma aula de batismo com o Espírito Santo, ou dentro de um ônibus voltando do Manaim para casa, ou dentro da sua casa. Quantas vezes já vimos? E aí é uma inauguração do templo. Começou na vida dele uma nova etapa. Ele era um homem vazio porque não tinha o templo, vazio porque não tinha a presença do Senhor. Ele diz assim: no meu coração tinha um vazio, Não é assim que é a expressão que nós usamos? Mas agora o Senhor está presente. Então aqui, Salomão, ele fala exatamente isso. Agora ele lembra uma coisa aqui maravilhosa, Kleber. Você está falando da oração deste lugar e diz assim: mas verdadeiramente habitará Deus com os homens na terra? É uma pergunta que ele faz. Ele diz assim: eis que o céu e o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que tenho edificado. Ele está dizendo o seguinte: que o Deus que habita no seu coração, o Deus que habita nesta casa, o Deus que está presente
quando nós oramos a Ele, quando nós buscamos ao Senhor, Ele diz assim, é em clamor e oração. Às vezes é um clamor, é uma aflição, é um momento que você está clamando para entrar na presença do Senhor, para pedir um socorro ao Senhor. Às vezes é um período de oração que você está fazendo. Diz assim, Ele pode habitar, mas Ele não habita só aí. Ele não habita só neste templo. O Senhor, Ele está além dos céus, Ele diz. Exatamente. A grandeza do Senhor que você até se referiu aí. Então, isto é maravilhoso, porque é esta bênção. Mas eu queria voltar um pouquinho. A mensagem é muito rápida, né? E o tempo da mensagem. E aqui a gente tem uma oportunidade de estendendo um pouco mais com os irmãos na oração. Nesse pós-madrugada, né? Que também teremos oração. Mas é interessante quando Davi, ele lembra a Salomão, dentro deste projeto apresentado da construção do templo, ele diz, olha, a construção será no Monte de Moriá, no lugar da eira de Ornã, o Jebuseu, ou Araúna, como a palavra chama também, porque ali ele realizou um sacrifício para livramento da morte. Já tinham morrido 70 mil pessoas e o Senhor orienta ele através do profeta Gade para construir um altar ao Senhor. E quando ele constrói o altar, a palavra diz, cessou aquele castigo sobre Israel. Então vejam, que coisa profética e maravilhosa para nós. Porque o Senhor Jesus, ele realiza o sacrifício, ele vive o projeto de Deus do sacrifício e deixa o projeto de todo o templo, de toda a obra do Espírito Santo. E o Espírito Santo vem depois para realizar. E interessante que no coração de Davi, ele queria realizar, ele queria construir o templo, né? Sim. E o Senhor disse, não, quem vai construir é o seu filho. E ele lembra aqui, eu fiquei olhando um texto e olhando aqui como pai de filhos, né? Também, porque olha o que Davi vai dizendo aqui, disse mais Davi a toda a congregação, Salomão, meu filho, a quem só Deus escolheu. Olha o que ele lembra aqui. Qual o versículo, por favor? É capítulo 29 de 1 Crônicas. 1 Crônicas assim, 29. Ele diz assim, só Deus escolheu, Kleber. Só Deus escolheu, ou seja, não foi escolha minha, irmãos. Ele estava dizendo isso para a congregação. Não foi uma escolha minha, só Deus escolheu. Diz assim, e ainda é moço e tenro. Talvez até nessa hora ele estava preocupado, né? Pastor Aníbal, tão jovem. Só para o senhor completar aí. No 28:5 fala o seguinte, e de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele, o meu filho Salomão. Ele tinha muitos filhos. Mas a escolha do Senhor, né? Mas é Deus que escolheu. Maravilha. Mas aqui Wallace, eu fico lembrando, nós temos filhos, né? Fico lembrando de ele dizendo assim, ele é moço e tenro. Como se fosse assim, mas grande é a obra. Ele estava confiado no Senhor. Ele não estava confiado em Salomão, ele estava confiado na escolha do Senhor para a sucessão. Então, era cumprimento de profecia e realização do profético. Porque o Espírito Santo, ele inicia a obra. O derramado do Espírito Santo em Pentecostes inicia a obra. Inicia a obra. Como é que inicia a obra? Com um homem simples, o Senhor vai operando a bênção no coração de um, de outro, e a informação foi chegando. Homens estão sendo batizados com o Espírito Santo. Eles estão falando em línguas. Está tendo dons. Olha o que o Senhor falou. Então a obra vai iniciando. Era tenro e moço, mas grande é a obra. Imagina a obra, não é, que o Senhor está realizando esses anos todos, até desses dias, e realizará e só concluirá no arrebatamento da igreja, que temos estudado na escola bíblica dominical, né? Esse preparo do arrebatamento, a doutrina do arrebatamento, como o pastor Gedeuti bem lembrou na escola bíblica do último domingo. E aconselhamos mais uma vez os irmãos, participem da escola bíblica dominical. Esta é o alimento necessário para nos fortalecer a cada dia para a nossa caminhada. Agora, o pastor Erli, lá de Florianópolis, aqui eu mando um grande abraço, ele mandou uma mensagem dizendo o seguinte: o autor do livro de Crônicas, pastor Peterson, teve a preocupação de relatar uma sequência histórica,
Mas o tópico era o ensino profético. É o que o pastor Aníbal acabou de colocar aqui. O templo era lugar de oração, comunhão e perdão. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E as crônicas continuam sendo escritas até hoje. É a obra do Espírito Santo. Ou seja, o Senhor Jesus deixou todo o projeto, a planta, e o Espírito Santo agora está concluindo. Eu até diria também que são os atos da igreja, né? Atos dos apóstolos, atos da igreja que permanecem hoje, que a igreja ainda não foi arrebatada. E não tem amém, né? E não Atos tem, dos apóstolos não tem amém ali no final. Porque ainda não foi concluído todo o projeto. Continua. Né? Continua. A igreja está aqui, ainda está aqui, né? Pastor Peterson, e podemos ver nesse capítulo que nós temos aqui, 6, no versos 32 e 33, eu estava olhando aqui, quando ele fala sobre os gentios, sobre o estrangeiro. Ele fala assim, assim também é o estrangeiro, que não for do teu povo Israel, mas vier de terras remotas, por amor do teu grande nome e da tua poderosa mão e do teu braço estendido, vindo ele orando nessa casa, então ouve desde os céus, o Senhor. Então ele está lembrando aqui de nós também, né? A igreja gentílica. Glória a Deus. Então, olha, ele estava lembrando, Salomão estava lembrando de nós, como o Espírito Santo lembra de nós e faz com que a nossa oração, o nosso clamor, como o pastor colocou, chegue ao trono de Deus com gemidos inexprimíveis. Paz do Senhor, pastor Peterson. Paz do Senhor, Kleber. Paz do Senhor, pastor Aníbal, Wallace, pastor Ricardo e todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando. É verdade. A expressão ali de Salomão naquela hora trouxe para nós também um grande ensinamento de que é necessário, para vermos tudo isso acontecendo, a nossa comunhão. Aleluia. É necessária a comunhão. Então, a oração dele, lá no verso 19, ele fala: atende, pois, a oração do teu servo e a sua súplica. Porque quando ele menciona a súplica, nós vamos observar o sentido dessa palavra, é a humildade. É humildade e intensidade. Então, né, a comunhão, ela não é apenas para um momento. A comunhão do servo, ela deve ser constante, né? Então, lá na expressão original dessa palavra, da súplica, está falando sobre a graça. E favor merecido. Exatamente. É uma graça, interessante que ele fala a expressão assim, é uma graça causativa, é por uma causa, por uma necessidade. E só colaborando com o senhor, se me permite, é uma causa jurídica, casos judiciais. Exatamente. E ali, então, isso é um pedido dele. E aí, quando nós falamos da causa, né? Então, ele está se dirigindo a 3 situações dentro desses 2 versículos que eu destaquei aqui, que ele está pedindo ao Senhor para que os seus olhos estejam abertos, o Senhor esteja, né, atento ali, sobre uma promessa que o Senhor falou que ali é o lugar onde ele colocaria o nome dele, né? E ele está falando, no final ele fala assim, e ouve essa oração. Então, era uma necessidade, né, que ele apresentava, e o momento deveria permanecer naquela comunhão, né? Era uma necessidade deles, e no momento de glorificação, como o pastor falou aqui agora há pouco, que era o momento do início, ele era uma consagração do templo, e a posição dele que me chamou a atenção também, está lá no verso de número 12, quando ele fala assim, e pôs-se em pé perante o altar do Senhor, de fronte a toda a congregação de Israel, estendeu as suas mãos. Então, naquela hora, ele demonstrou para todos qual era o sentimento que estava no coração dele. Então, ele levanta naquela hora, ele coloca-se diante da congregação, é como se ele quisesse dizer naquela hora assim, olha, é disso aqui que nós precisamos, é essa comunhão. Quando nós estamos nessa comunhão, quando nós estamos nessa intensidade, nessa súplica diante do Senhor, o Senhor nos ouve. O Senhor tem inclinado os seus ouvidos para nós, mas é necessário humildade. E no verso 11, ele diz assim, e pus nela, ou seja, nela onde? No templo ali, no altar, a arca em que está o concerto, a aliança que o Senhor fez com os filhos de Israel, a presença do Deus eterno, todo-poderoso. Então, ele estava diante do Deus eterno. Todos os detalhes, né? Isso, ele não estava diante de qualquer um, só da congregação, mas ali estava presente o Deus todo-poderoso. Então, tem que ter comunhão, tem que ter uma postura diferente. E um detalhezinho aqui, Kleber, só, sem querer voltar aqui ao assunto, mas a palavra diz aqui que os teus olhos estejam dia e noite abertos nesse lugar. Foi um pedido de Salomão
E esse pedido tem se cumprido Graças a ao Deus. longo da história, porque dia e noite o irmão passou a mensagem para você e disse: eu estava orando 3 da manhã. Pastor Knaipes, Pastor Knaipes. Macaé. Estava orando 3 da manhã. 3 da manhã. Disse assim, e o texto que o senhor me deu foi o mesmo, né? Segundo Crônicas 6, 19 e 20. Então é dia e noite. Você acordou. O guarda de você Israel não dorme. Não o dorme. guarda de Israel. Os guardas da cidade dormem, né? Os guardas. Oi? Não tosquenejará, ou seja, nem Não cochilar ele cochila. nem cochilar. Exatamente. Pois Bem não, lembrado. Peter. Kleber, só para concluir aqui essa parte aqui, que quando ele coloca-se de pé diante da congregação, né? Então é uma forma de chamar a atenção. Mas lá no verso de número 13, lá no final ele fala assim: e pôs-se em pé nela, ou seja, todo mundo olha para ele naquela hora, e ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel e estendeu suas mãos para o céu. Então ele estava chamando a atenção, mostrando o seguinte: olha, no momento agora de reverência, um momento de nós estarmos em comunhão, mas a nossa vitória nós alcançaremos de joelho. Quando nós estamos de joelhos diante do Senhor, nós estamos buscando, em comunhão, nós alcançaremos a resposta da nossa oração. Em cima disso, quando ele coloca aqui, porque eu vi aqui agora, o senhor me destacou aqui, quando ele fala e coloca-se de joelho aqui, a palavra aqui é berer. Então a bênção ela vem depois do joelho dobrado, porque a palavra brahá é bênção, mas a palavra berer é joelho dobrado. Então a bênção vem depois do joelho dobrado. Isso é maravilhoso. Quando ele se coloca de joelho dobrado, a bênção vem. Pastor Wallace Rosete, antigamente era só judeus que tinham acesso ao templo, mas louvado seja o nome do Senhor, hoje nós temos acesso irrestrito ao templo pelo sangue do Cordeiro. A palavra diz que nós temos ousadia para entrarmos no Santo dos Santos pelo sangue do Cordeiro, dia e noite. Pastor, a paz, Senhor. A paz do senhor Kleber, a paz do senhor Aníbal, a paz do senhor Favorete, a paz do senhor Edson, a paz do senhor nosso querido companheiro de bancada Ricardo Caça. Muito bem lembrado. Todos os nossos irmãos ouvintes. Bem, falar de Deus é algo extraordinário, né? Principalmente, como nós comentamos, é um Deus que nem tosqueneja, como diz a Bíblia, ou seja, nem cochilar, cochila, 24 horas no ar, atendendo o nosso clamor, seja onde nós estivermos, né? E isso é notável, é maravilhoso, né? E eu queria lembrar o seguinte: nós temos aprendido e sabemos que a maior importância para nós é o profético, né? Toda informação, a história é muito interessante, nos posiciona, nós conhecemos os fatos, que serve de referência, mas o mais importante para nós é o conteúdo profético que nos interessa para a igreja dessa hora, né? Bem lembrado, o pastor mencionou a figura ali de Davi, né? A figura de Salomão como Jesus e como Espírito Santo, que dá sequência. E é muito importante que a palavra de Deus diz assim: vós sois o templo do Espírito Santo. Então, quando nós estamos lendo aqui sobre o templo, nós podemos olhar para dentro de nós mesmos, né? Todo o posicionamento, né? E como diz o verso 21, né? Na oração ele diz: ouve, pois, e perdoa o teu servo e o teu povo. Então, 2 aspectos: você na sua individualidade como servo e como parte do corpo de Cristo, né? Quando ele fala do teu povo, ele está falando para nós como igreja, né? Que é o povo espiritual, que é o Israel espiritual do Senhor. Então isso é muito importante. Mas eu queria chamar a atenção, eu vou mudar de capítulo aqui, eu vou pular um capítulo para frente, que é no capítulo 7, que é o capítulo 6, ali fala da oração de Salomão, lembrando o concerto com o pai. Então ele vem trazendo à memória tudo isso. Mas no capítulo 7, Deus começa a responder. É tanto isso, quando termina a oração, o templo, né? A glória de Deus encheu todo o templo, né? E foi algo maravilhoso, mas eu queria chamar a atenção, os irmãos estejam atentos, lá no verso 13, que tem uma notícia muito importante para nós. Quando o Senhor enumera, o próprio Senhor falando, diz assim: se cerrar os céus, se não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo. Ou seja, quando você estiver diante de calamidades, de situações adversas,
preste atenção no que Deus tem para você. Diz assim no verso 14: e se o meu povo, que chamar pelo meu nome, se humilhar, olha as condições interessantes, se humilhar, orar, buscar, né, a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei nos céus e perdoarei os seus pecados e sararei toda a terra. Glória a Deus. Então isso é muito importante, porque Resposta do Senhor, né? se você se humilhar, se você orar, se você buscar minha face, se você se converter, aí vem a resposta de eu vou ouvir. E nós podemos ter certeza, ele vai ouvir. Aleluia. Não só ouvir, mas vai perdoar. Se nós, na caminhada, né? Aí ele diz no verso 15, olha que interessante: agora estarão abertos os meus olhos, ou seja, Deus está vendo. Né? A palavra diz que os olhos do Senhor estão sobre os que temem, sobre aqueles que temem, né? Sobre os homens que temem na terra. Meus olhos estarão atentos, meus ouvidos atentos à oração. Né? Foi o pedido de Salomão, né? Ele está respondendo o pedido de resposta à Salomão. oração. Então, assim, Deus vê, Deus escuta, né? Quando nós oramos, nós temos que ter certeza do seguinte: ele está ouvindo e ele vai responder. Porque tudo, Aníbal, é questão de fé. Sim. Ontem, só fazendo um parênteses, ontem eu recebi na igreja um cidadão, esposo de uma irmã. Ele esteve na igreja, foi na época que ele esteve lá, recebeu uma grande libertação no Manaim. Agora tem anos que ele não vai mais, voltou à tradição, e ontem ele foi me pedir para orar, porque ele está com enfermidade e precisa ter aquela libertação que ele teve lá atrás. E eu virei para ele e falei o seguinte: tudo depende do Senhor, não depende de mim. Deus não vai ouvir a minha oração, a fé que está no meu coração, mas Deus vai ouvir a fé que está no seu coração. Aí eu contei a experiência do cego, quando Jesus perguntou que ele quisesse. Falou: eu quero ver. E o Senhor Jesus não falou que está curado. O Senhor falou assim: seja feito conforme a sua fé. Se ele não tivesse fé, ele estava cego até hoje. Né? Então, toda essa parte de oração está atrelada à nossa fé que está lá dentro, porque o Senhor sonda. Ele diz aqui, ele sonda e conhece o coração do homem. Então é muito importante, né? Deus está pronto para ouvir. Mas como é que está meu coração diante de Deus? Como é que está o meu caminhar? Por isso que ele fala, por isso que ele diz assim: buscar, se converter do seu caminho. Fala da nossa caminhada, porque ao longo da caminhada existem os percalços, existem os momentos de fragilidade nossa, mas Deus conhece. Deus sabe e conhece o nosso coração. Por isso que é muito importante, né? Essa passagem bíblica aqui do capítulo 6, 7 é extraordinária quando a gente aplica ela na nossa vida como servo e como igreja, corpo de Cristo, né? Porque a gente vê a resposta que Deus está pronto para responder a nossa oração. Louvado seja Deus. Amém. Pastor Edson Souza, nosso querido pastor Edson. Edson conhece. Pastor, em cima do que o pastor Wallace colocou, nesse versículo 14 aqui de 2 Crônicas 7, há uma condicional. Ele fala no verso 14 assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se ele orar, se ele buscar a minha face, ele se converter dos seus maus caminhos, se fizer isso, aí fala: então eu ouvirei dos céus e perdoarei e sararei a sua terra. A palavra sararei aqui no hebraico aqui é no sentido de curar feridas abertas, né? Então ele fala: olha, se você buscar a minha face, se você restaurar o templo, que é o seu coração, que é a sua vida, se você me buscar, se arrepender, verdadeiro arrependimento, ele vai ouvir a sua oração. Porque agora, nós, pelo sangue do Cordeiro, temos livre acesso ao Santo dos Santos. E como diz o texto aqui, os ouvidos do Senhor estão abertos dia e noite. E ele está inclinado para ouvir a nossa oração. Se humilharmos e estivermos na sua presença. Paz do Senhor, pastor Edson. Paz do Senhor, Kleber. Paz do Senhor, pastor Aníbal, Peterson, o Wallace. Um abraço para o Ricardo também. Todos os nossos irmãos aí que participam conosco, que continuem. Porque agora tá no YouTube também, Estamos no YouTube agora. Então, agora você ouve e agora você vê. Os irmãos estão nos vendo em 4K. É isso aí. Então, olha só, se é uma partícula condicional, e o que a gente vê nessa
condição é a necessidade de relacionamento. Relacionamento daquele que foi criado com o seu Criador para que ele seja filho. Isso, e não fique somente dentro da linha da criação, mas ele possa ser um adorador, ele seja um filho e ele possa ser aquele que foi alvo da redenção, e não só no mundo da criação. Então, quando nós ouvimos, quando nós obedecemos e quando nós nos inclinamos, nos humilhamos e nos colocamos na posição de submisso, Senhor, faz tudo que o teu servo ouve. E aí então nós passamos a uma condição muito melhor, que é a condição de filho. Então o templo nos fala de relacionamento. E a gente observa um negócio interessante, né? A gente vê que Davi, ele junta tudo, como o pastor Aníbal disse, os rabiscos, ele passou tudo, as turmas dos cantores, dos sacerdotes, ele passou tudo para que o seu filho construísse. Que herança maravilhosa é quando os pais podem ensinar os filhos assim: seja um daqueles que fará o templo para o Deus habitar. Não é isso? Olha a herança bonita para a família, tá? O pai ensinar o filho a construir um templo na vida dele para Deus habitar. Então, pais se preocupam com a escola, tem que preocupar. Se preocupam em que os filhos vistam a melhor roupa, tem que se preocupar. Mas, acima de todas essas coisas da criação, da nossa vida passageira, precisamos ensinar os nossos filhos a ser templo de Deus, a habitação do Espírito. E Davi fez isso. Juntou tudo, passou os rabiscos. Ele não podia construir. Ele não podia. Inclusive, Deus falou para ele: você não vai fazer isso não, tá? Porque você foi homem de batalha, de sangue e tudo mais. Você só vai juntar, porque cada um tem que construir o seu. Então, o pai pode ensinar isso para o filho. Por quê? Porque o filho precisa ter esse relacionamento. É a partícula que você levantou aí, ô Kleber. Uhum. A condicionante, né? Sim. Então, o filho tem que ter esse relacionamento para construir o templo. E o templo nos fala disso. Deus precisava de templo. Ele mesmo falou em 1 Crônicas 17:5, que falou assim: olha, eu vivi de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Ou seja, isso aqui para mim, na verdade, é um homem que precisa de Deus. Então o templo precisa de Deus. E hoje a gente vê uma inversão disso aí, como se é Deus que precisasse do templo. Não. Quem precisa do templo é o homem. Tá? Não é Deus que precisa do templo, é o homem que precisa do templo, porque é relacionamento. E é tão importante isso que você vê aqui o templo de Salomão, suntuoso, gigante, foi por terra. Depois, Zorobabel, e vem a construção do outro templo, foi por terra também. O próprio Jesus falou assim: olha, tá vendo isso aí? Vai cair, tá? Vai cair, em 3 dias eu vou retificar, falando do seu próprio corpo, tá? Que é a igreja. E aí você viu a citação de Wallace aqui, que é Coríntios 3,16, né? Ou 6,18 e 19. No 6,18 e 19 fala até com ênfase em Coríntios. Quer ver? Olha só, 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus. E olha que importante. E que não sois de vós mesmos. É Deus que manda. Ou a gente entende isso, é o que você falando, a condicionante. É condicionante. Se nós entendemos que Deus que é o nosso dono, e que ele, e está escrito no verso 20, porque na continuidade, porque fostes comprados por bom preço, o sangue de Jesus. Então esse corpo, para existir um templo que agrada a Deus, tem que ter a marca do sangue. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Isso é relacionamento. É o entendimento de que não somos nós quem mandamos, mas é Deus quem manda. A ideia do templo é exatamente essa, tá? Glória então, passar para o pai, passar para o filho isso. Filho, seja obediente a Deus, porque a sua vida pertence a Deus. E o templo é esse. E olha só, o templo mais bonito é o menor. Tinha o de Salomão, amém. Suntuoso. Teve um outro, amém. Mas o mais bonito é o menor, é o corpo, a pessoa. Deus habitando em nós é o templo mais bonito. Porque aí, quando Deus habita em nós, esse templo ele é maravilhoso, porque as pessoas olham pra gente e vê quem?
Jesus, volta à origem, imagem e semelhança, vê o templo perfeito, que é Jesus na nossa vida. Desculpa, pastor, e o Senhor Jesus, quando ele está chegando ali no Monte das Oliveiras, ele fala assim: Jerusalém, Jerusalém, está se referindo a Israel, né? Sim. Que mata os profetas e aqueles que são enviados. E nós hoje, nós matamos os profetas, ou seja, a profecia, quando nós não damos ouvido à palavra do Senhor. Transforma o templo em qualquer outra coisa, menos para ouvir o Senhor. Nós matamos a profecia, aqueles que são enviados, que o Senhor envia os servos, a igreja, para falar do Senhor Jesus. Aí ele fala: quantas vezes eu quis te juntar debaixo das minhas asas como a galinha. Ou seja, Deus não quer nos ajuntar aonde? Na igreja, para ouvir a profecia, ouvir as revelações do Espírito Santo. Ele fala assim: mas tu não quiseste, por isso a vossa casa ficará deserta. É isso aí. Aí interessante, Deus certa vez fala assim: será que Deus vai habitar num templo feito por mãos humanas? Não, ele habita em nós, porque foi ele quem fez. Foi ele que fez. Ele quer habitar em nós, porque foi ele que fez. Então, por isso temos que restaurar esse templo de adoração na nossa vida. Aí você vê a profecia do Ageu, né? Ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer tudo. A terra, então essa terra aqui ruim, ele transforma ela num templo dele, não é isso? Exatamente. E aí se manifesta a glória dele, a salvação dele. Que coisa maravilhosa. Ed, eu quero aproveitar. O pastor Ed fez menção de uma situação que é muito importante, muito importante. E que ele fala a respeito de construir o templo, né? Os filhos, ensinar os filhos, né? A construir o templo, né? E no livro de Deuteronômio, Moisés, ele traz uma palavra para o povo muito importante com relação aos filhos, né? Ele assim: então intimarás os teus filhos, delas falarás sentado. Porque antes ele fala o seguinte: diz para o povo que só existe um Deus, né? Que ele é Senhor, né? Então, intimarás os teus filhos e delas falará assentado em casa, né? Quer dizer, no dia a dia de casa, andando pelo caminho, né? E deitando e levantando-te, ou seja, em todo momento, né? Então, às vezes a gente tem que aproveitar o nosso dia a dia junto com nossos filhos, desde pequeno, e cada momento, e mostrar quem é Deus. Exatamente. Quem é o Deus que nós servimos. Aconteceu um fato. É os rabiscos. Se aconteceu um fato com você, você fala: tá vendo, meu filho? Aconteceu uma situação desagradável. Olha, tá vendo, meu filho? Tá lá escrito na Bíblia, você viu? Aconteceu uma coisa boa, tá vendo, meu filho? Tá escrito na Bíblia. Ou seja, assentando, deitando, caminhando, né? Eu tenho experiência, eu não vou dizer o nome de um companheiro, que ele mencionou sobre isso uma vez, e isso ficou, faz muito tempo, é época que nós tínhamos reunião de pastor lá na rodoviária, aos domingos, depois do Escola Bíblica, a Escola Bíblica 8 horas, nós íamos para a rodoviária. E ele foi, a filha dele estava dentro do carro, e ele, com pressa para não atrasar, ele foi invadir o sinal, passou o sinal vermelho. Aí a filha atrás virou assim: papai, o senhor passou com o sinal vermelho, isso não agrada o senhor. Ele falou que foi o dia que ele teve mais vergonha, porque a filha dele, e ele teve vergonha e ficou alegre. Primeiro, porque ele fez o que não devia na frente da filha. E segundo, ficou alegre porque o ensino ficou. É isso. E a filha se lembrou, né? Então, ficou. Então a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso, né? Construir, ensinar o filho, a criança. Por isso que a escola bíblica é fundamental. Volta a falar da escola bíblica, não só para os pais, mas para os filhos, né? Então é a sequência, é a continuidade, é o dia a dia, mostrando que só tem um Deus, só tem um Senhor, Ele é dono de todas as coisas, Ele está ciente, Ele te vê, Ele te ouve, Ele te acompanha. Né? Isso é notável. Eu gostaria que o senhor contasse aquela experiência que o senhor contou na quinta-feira, na quinta geração, daquela criança do jejum. Que ele estava jejuando pelo pai. Por favor. Sim. Isso é especial. Não, a criança, uma experiência que nós temos ouvido lá, até foi numa aula de Manaim, de uma criança que veio orientação dos pais, foi na época de oração das crianças. Veio uma orientação. Tinha uma orientação, a criança procurou a mãe e disse que queria fazer um jejum. E a mãe, preocupada, uma criança pequena, 7 anos, 8 anos, e virou: não, eu disse, porque o jejum as crianças normalmente não fazem, né? Mas ela explicou o que era o jejum. Aí passou. Aí um belo dia, o pai virou e estava todo contente lá e falou que ele fumava, né? E ele parou, né?
de fumar. E a criança saiu da mesa assim, correndo, e a mãe percebeu, foi no quarto e estava de joelho, chorando, né? E a mãe, o que houve? Você está passando mal? Aí a mãe, o que houve com você? Ela falou, não, mãe, eu estou alegre, que aquele jejum que eu fiz foi para meu pai parar de fumar. Que maravilha. Maravilha, hein? Que coisa notável, né? O ensino ficou, né? O pai, ele fez um jejum mesmo sem entender muito a criança. Transmissão da herança, né? Mas a oração foi ouvida. Então, quando se converteres, quando orares, como diz aquelas 3 condições que ele falou aí, se humilhar, orar, buscar a minha face. Então, é uma maravilha. É uma maravilha. Aqui ele estava falando, né, no verso 9, conforme o Wallace está dizendo aqui pra gente, no mesmo capítulo, né, 6, 9, onde foi pregado. Contudo, não edificarás casa, mas teu filho que há de proceder dos teus lombos. É o que o Wallace está falando aqui. A mãe ali ensinou, a filha aprendeu, jejuou, né? Porque a herança, ela tem que ter uma continuidade. E a gente tem que ensinar o nosso filho que Abraão ensinou para Isaac. Deus é provedor e Deus quer fazer de você um templo. Seja um templo do Senhor. Porque os olhos deles estão abertos e atentos seus ouvidos. Todo dia a glória dele vai se manifestar na sua vida. É coisa maravilhosa. Maravilha. Muito bem, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Eu tenho que colocar o break aqui das 7 horas, daqui a pouco a gente volta. Rádio Manaim anunciando Evangelho Eterno, 7 horas 19 minutos. É reta final aqui no nosso pós-madrugada, edição desta segunda-feira, hoje dia 10, né? Deixa eu mandar um abraço aqui para nossa irmã Esther, lá de Altamira, no Pará. Pastor Gilsenberg, um grande abraço. Ontem, a irmã Esther fez 36 anos de casados, né? Ela disse, Cleber, do meu coração, só a gratidão a Deus. Manda um abraço aqui para todos da minha igreja, aqui no Independente 2, tá bom? E para o irmão Lázaro, tá bom? Aqui é a irmã e também para a irmã Terezinha do Café. Pronto, grande abraço à nossa irmã Terezinha do Café, e claro que ao irmão Lázaro, tá? E também parabéns aí à irmã Esther de Altamira, né? 36 anos de casados. Deus abençoe, tá? A irmã Silva tá aqui, a irmã Silva de Cocareta Parica 1, um grande abraço, Deus abençoe. Pastor Romário Souza também tá conosco. Kleber, hoje é aniversário do Evandro Filho, ele de Salvador da Bahia. Ele esteve aqui no seminário de jovens, está hospedado no Manaim de Cariacica. Então parabéns ao Evandro Filho, aniversariante, né? Ele aqui é baiano. Parabéns, que Deus abençoe aos nossos irmãos baianos. Aliás, meu conterrâneo. O senhor é baiano? Sou baiano. Eu pensei que o senhor era capixaba de Pinheiros. Não, eu não falei antes porque eu não gosto. Ou de montanha, ou de vinhado. Não falei antes porque eu não gosto de me gabar, não. Ah, né? Então tá. Ah, meu Deus. Mas eu sou da Bahia. É da Bahia? De que terra lá, pastor? Qual a cidade lá na Bahia? O senhor nasceu? Eu nasci numa cidadezinha ali no extremo sul da Bahia, chamada Lagedão. Lagedão. Perto de Teixeira de Freitas, por ali assim. Não, tá aí, mais uma revelação hoje. Pastor Aníbal é baiano, não sabia. Nasci na Bahia. Meu pai e minha mãe são todos da Bahia. Recebeu a certidão de nascimento de capixaba de Pinheiros, né? Não. O povo já adotou o senhor. Não. Assim, eu vim com 10 anos de idade pra Pinheiros, né? E depois pra Vitória, mas... Não, o povo vai reclamar lá em Pinheiros. Não, sou capixaba. Pronto. 50 anos de Espírito Santo. Pronto, né? não, que isso. Muito bem. Estão me falando aqui que ontem foi aniversário do pastor Guilherme Campos. É verdade, pastor Guilherme fez aniversário ontem. Mandamos parabéns para ele, né? Um abraço, aproveitar, mandar um abraço pro nosso querido pastor José Vidal, aniversário dele hoje. Meu abraço, Vidal. Um grande abraço para você, querido. Um abraço, Vidal. Deus abençoe aí. Tava deixando aqui pro final. Você falou, já vou falar logo. Pastor Vidal. Que pessoa bacana. Tava lá no Manaim de Terra Vermelha no sábado. Tava lá, né? Ele virou fã do Manaim de Terra Vermelha. Ele vai todos. É ótimo. Que maravilha. Aliás, tinham jovens da nossa igreja, Cocareta Parica, lá no Manaim do Mês Martins. Tinha um grupo. Tinha bastante lá. jovens lá. E quero mandar um abraço aos jovens de São Mateus, 3 ônibus lá de São Mateus de jovens. Eu vi os filhos dos nossos irmãos da nossa época, pastor Nilva. Vi a vai Thalita, passando o tempo, né? Vi o Júnior Lírio, aqueles irmãos que conhecemos pequenos, né? Os filhos dos nossos amigos, né? Exatamente. Nossos irmãos. Exatamente. Glória a Deus. E irmãos que já trabalhavam filhos. Eu não vou nem falar mais, senão vamos falar da nossa idade aqui. Filhos dos filhos. Ontem na minha igreja, o pastor Clédiston, lá do Pará, Clédiston. pregou lá.
Aí terminou de pregação, né? Nós fomos jovens juntos na igreja, fomos da mesma igreja. E aí veio a menininha correndo assim, abraçou ele, foi minha neta. Olha só, que maravilha. As gerações vão passando, né? Nós éramos jovens. Muito que bem. bênção. A irmã Lívia, lá de Alagoinhas, tá mandando um abraço aqui, pastor Romário. Ele é muito querido aqui em Alagoinhas, na Bahia. Um abraço. Pastor Aníbal Neri, nosso querido baiano ausente. Pastor, obrigado por ter estado aqui nessa manhã conosco. A paz, Senhor. Amém. A paz do Senhor Kleber, paz do Senhor a cada um dos irmãos. Pastor Ricardo Cassa não pôde estar aqui conosco, deixamos um abraço a esse nosso companheiro, os companheiros que estão conosco aqui na bancada e cada um dos irmãos. A paz do Senhor, os irmãos ali de Jardim da Penha 3, onde estamos, né? Onde o Senhor tem concedido uma bênção a cada um de nós. Amém. Pastor Peterson Favorez também, que hoje esteve aqui substituindo o pastor Ricardo Cassa. E o pastor Peterson faz parte dos nossos pastores, trabalham ali no 0800, 24 horas, dia e noite. Amém. Né? Orando, recebendo telefonemas, orando pelos irmãos. Aliás, eu peço aos irmãos aqui que estão ouvindo, ore pelos pastores que fazem esse trabalho voluntário, maravilhoso ali no presbitério. Dia e noite, uma escala, obviamente. Né? Cita o número aí, né? Isso, o pastor Peterson já tá decorado o número ali, o 0800, não é isso, pastor Peterson? Paz, Senhor, querido. Apenas paz do Senhor, paz do Senhor, todos os irmãos, é o 0800 707 3076. Pronto. 0800 707 3076. Tá na tela aí. 24, isso tá na tela. Tá na tela. 24 horas, né? É rápido, né? Não é à toa que ele é Sena. É Sena, né? Fazendo jus ao sobrenome. Exatamente. É 24 horas, né? É importante os irmãos também que estão nos ouvindo, divulgue esse número, né? Passa, às vezes tem um colega de trabalho nesse mês mesmo, estamos orando por eles, né? E precisa de uma bênção ali, nós estamos ali à disposição para estar orando por eles. E gostaria de deixar registrado, Kleber, um abraço aqui para a nossa irmã Raquel e a filha dela, nossa irmã Maria Nazaré, são lá de Porto Velho. Sim, a irmã Raquel, um tempo atrás, esteve aqui no Manaim de Domingos Martins, 83 anos, se eu não me engano, primeira vez que ela veio no Manaim, uma grande felicidade. E deixar um convite para os irmãos aqui da região de Vitória, que hoje nós teremos às 19h30, nós teremos um evento no Manaim, 19h45, corrigindo. Nós teremos um evento no Manaim de Vitória, que é uma reunião com todos os grupos de louvor da área de Vitória, da região de Vitória. Vamos deixar esse convite aos irmãos a participarem, por certo será uma grande bênção para nós esse momento ali. Amém, querido. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Davi. Ele fez 15 anos no sábado, é ovelha do pastor Figueiredo, aqui de Vila Velha. E os pais do Davi é o diácono Isaac e a Patrícia. Parabéns, viu? Davi André, nome bonito, nome composto. Pastor Edson Souza. Paz, Senhor, pastor. Conheci uma ovelha do senhor, a irmã Thalita. Amém. Médica, jovem médica. Maravilha. Conhecida do Manaim. Maravilha. Filha do irmão nosso lá de São Mateus. Quando ela chegou aqui, eu liguei pro pai dela, fiz questão de ligar pro pai dela, pra mãe dela, falei assim, agora ela é minha filha, tá? Tá com a gente aqui. Mas é um grande abraço para ela também, né? Para os pais dela lá em São Mateus. Um abraço para todos os nossos irmãos que estão participando com a gente aí dessa madrugada, do pós-madrugada hoje, começando a semana falando das coisas de Deus, do reino. Amém. Que Deus abençoe as famílias, trabalho, estamos orando aí pelos colegas de trabalho, pelo o ambiente profissional. Que Deus abençoe então o ambiente profissional de cada um dos irmãos, de cada família. Um abraço para os nossos irmãos aqui da igreja de Gaivotas 2, onde temos vivenciado cada dia experiências maravilhosas com o Senhor. Deus tem levado os necessitados ali. E como certa vez o Senhor deu um dom espiritual lá, falando que a igreja ali era um hospital. Então Deus tem levado pessoas ali para curar a alma. Amém. E operar maravilhas. Um abraço para todos, os nossos irmãos aqui da bancada, para Ricardo Cassa, para tia Josenice, para dona Bernadette. Um abraço. Paz do Senhor, queridos. E o pastor Wallace, e tem o irmão Carlos Eduardo de Patinga, disse assim, Kleber, ele escreveu aqui uma mensagem, né? Mas eu vou pegar só a segunda parte, a parte B da mensagem. Diz assim, quando o pastor Wallace pulou o capítulo 6 e foi no capítulo 7 e disse, se o meu povo orar, né? Sim, fiquei maravilhado. Pois ele falou, tudo isso Deus me revelou aqui na minha casa. Para os pastores, no pós-madrugada, olha só, eu estava conversando ontem com a minha família sobre esse texto e me edificou bastante aqui, não só a mim,
mas a todos os ouvintes que receberam essa mesma bênção. Independente de onde estejam. Sim, seja em qualquer lugar do mundo, é a mesma comunhão. É o irmão Carlos Eduardo, Glória lá de Ipatinga, Minas Gerais. Pastor Wallace, obrigado. A paz do Senhor, querido. Pai do senhor Kleber, pai do senhor, meu querido companheiro aqui de bancada, Nibo, Edson Favoretti, que está aqui com a gente, foi companheiro também lá de Cachoeiro, tem muito tempo com a gente lá, Ricardo, Cássio, os demais ouvintes. Quero mandar um abraço especial, Kleber, para uma irmã que eu tive o prazer de conhecer lá no Mané de Cachoeira, de Alegre. E ficamos lá uns 10 minutos falando sobre a rádio. Ela falou que tem um caderno, lembrei da minha irmã Silva. Ela tem um caderno anotado todas as madrugadas. Eu falei, senhora tá igual, você tá igual a irmã Maria da Penha. Ela pediu, pastor, por favor, quando o senhor fala meu nome, fala que é Penhoca. Porque o povo de Alegre só conhece a Penhoca. Então um abraço para nossa querida irmã Maria da Penha, Penhoca aí de Alegre, que esteve com a gente. Falei, pode deixar que eu não vou esquecer. A irmã Carol e o irmão Klaus também, né? O nosso abraço aos irmãos que estiveram com a gente lá da área de Alegre, de Guaçuí, de Muqui, teve um grupo grande. A igreja de Atílio, que está comemorando aniversário, né? Tivemos lá no sábado à noite em Atílio Viváqua, né? Fizemos seminário no sábado, depois fomos para Atílio para o aniversário. A irmã Carol, o Klaus, a Terezinha, nossa irmã Terezinha aqui de Coqueiral, que está lá em Mantova, na Itália. Isso, né? fez aniversário, ela dia 28. mandou um abraço para mim, diz que já está com muita saudade, vai ficar 3 meses lá com a filha em Mantova. Nosso abraço querido. O nosso abraço caloroso ao nosso querido companheiro, amigo, irmão Vidal, José Vidal Fernandes, que está com a gente ali, aniversariando hoje. Nosso abraço a toda a área de Cachoeiro, aqui de Vila Velha, e a minha igreja, né? Aqui, minha igreja de Coqueiral, de Itaparica, esse presente que Deus me deu desse grupo maravilhoso ali. Deixa eu mandar um abraço a Samira, ela é filha da irmã Ângela e do irmão Mendes, lá de São Mateus. Mais uma daquelas que eram crianças e agora já é mãe de Kleber filhos. tá se achando idoso, irmãos. o Mendes, pra quem não conhece, é um servo de Deus. Ele tá na Espanha hoje, né? Ele já morou em Portugal. Ele quando dava tempo, ele vinha em São Mateus ver a família, né? Mas ele sempre trabalhou muito. E pela família, e tá em Portugal e agora tá na Espanha, mas tá ouvindo a gente. E a irmã Ângela também, uma serva do Senhor, junto com a Samira. Um grande abraço a vocês. Foi uma felicidade muito grande encontrar ali a Samira com seu esposo, né? Que eu abracei. Um grande abraço a vocês. Pois não, pastor Wallace? Permite contar uma experiência? Claro. Os irmãos, que eu acho que foi muito edificante. Esse sábado eu tive o prazer de conhecer um senhor de 78 anos lá em Cachoeiro. E o pastor me fez questão, ele já tinha me falado por áudio, né? E ele me apresentou pessoalmente. Esse cidadão, ele tem 40 anos de ministério numa igreja evangélica. 40 anos de ministério. Eu não tenho de convertido, ele tem de ministério. Ele entrou na nossa igreja e assistiu a escola bíblica sobre Cantar de Salomão. Foi tão impactante que ele largou. Foi lá na igreja dele, se despediu e veio para a obra. Sabe o que ele falou para mim ontem, sábado? Ele falou assim: tu és mestre em Israel e não sabia disto? Ele falou que ele nunca tinha pregado o livro de Cantares. Ele ficou impressionado. Maravilha. Ele assistiu aula de igreja corpo, ele procurou, falou: eu estou impressionado. Quando a Amadeu deu aquela aula de razão e revelação, ele me procurou depois para conversar comigo. Ele está assim, impressionado. E às vezes a gente acha que todo mundo está entendendo, que todo mundo já sabe. Olha, não sabe não. As pessoas, ontem eu falei com uma igreja, eu falei: olha, nós vamos orar, nós vamos ter essa experiência aqui, convidar para a escola bíblica. Porque o senhor está operando, maravilha. É muito maravilhoso. Maravilhoso. Grande, é grande a obra. O pastor Wallace está falando, eu não tenho aqui. Está na obra. Eu não tenho aqui todos os detalhes, mas o pastor Júnior, lá de Cacoal, ele me mandou ontem uma experiência semelhante a essa aí. Ele mandou para mim também, tá aqui. E que nós vamos contar. Eu tenho que fechar aqui o programa. Então, cena me pega ali. Né? Isso. E para finalizar, o pastor Josias, o nosso JJ, pastor Josias Júnior, ele mandou uma mensagem aqui informando para nós orarmos por 2 pastores lá da Índia, nossos pastores da Índia, que foram presos
Sabe qual foi o crime deles? Pregar o evangelho. Então eles estão detidos, estão presos na Índia. E há um pedido aqui do presbitério para que a gente ore por ele. Vou até pedir o pastor Wallace para colocar ali na oração agora por esses 2 pastores da Índia que foram presos essa semana porque estavam pregando o evangelho. Essa é a realidade atual. Vamos orar? Pedir o pastor Wallace após a vinheta, por favor, que esteja orando. Momento de oração. Senhor Deus, há muitos motivos que nós temos aqui para orar. Eu vou enumerar cada motivo. Os pastores, esses nossos companheiros que estão presos por amor ao evangelho, pela tua palavra, que possa o Senhor enviar o recurso nessa hora, dar o livramento, Pai. Tu és Deus, assim como o Senhor fez no passado, tirando os teus servos daquela prisão. Possa o Senhor também remover todas as barreiras. Amém, Senhor. E libertar os teus filhos para que a tua palavra prevaleça em suas vidas. Queremos orar, Senhor, também por aqueles que estão com necessidade de saúde. O Orival, lá de Pinheiros, a nossa irmã Gessi Sena, a Mônica aqui de Gaivotas 2, meu Deus, a necessidade desse tumor no seu benigno, mas que precisa da tua intervenção. A Shirlene, da recuperação pós-cirúrgica. Lembramos também, Senhor, do Luiz Bronze, que também está em recuperação após aquela cirurgia no cérebro. A irmã Derli, a irmã Solange, a Salúquia, a irmã Madalena e o irmão João. Que o Senhor possa visitar os teus servos. Lembramos da nossa irmã Tudinha aqui de Castanheira, cirurgia ao ombro que ela irá fazer. A Renata, lá da Austrália. Senhor, visita a tua filha, dá o livramento. A Vaninha, o Ranilson, a irmã Nelly Rabelo. Senhor, assista a tua serva. A nossa querida Júlia Fraga, que o Senhor venha, Deus, deter essa enfermidade. Senhor, esta criança, a Helena, 4 anos, Senhor. Tu és poderoso, Senhor, para dar uma libertação, curar essa criança, Senhor. Livra, abençoa os seus pais, fortaleça o Senhor nesse momento tão difícil. Lembramos também da Zara Heloíse, Senhor, lá na Inglaterra, a recuperação do seu pulmão, essa criança recém-nascida, Senhor, que só possa dar uma bênção, tocar ali no seu físico e trazer a bênção que ela tanto necessita. Amém. Senhor, como o Senhor mesmo nos falou hoje pela palavra, aqui está a nossa oração. E sabemos que tu da eternidade, Senhor, tem ouvido o clamor do teu povo. E o Senhor disse que sararia a terra, ou seja, cuidaria de tudo. Por isso nós te pedimos, Pai, que o Senhor possa atentar para cada motivo que aqui foi feito. E da tua eternidade, o Senhor derrama as tuas bênçãos. Amém. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém.